Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para vocês alguns materiais para aquarela. É um material acessível e você tem vários tipos de aquarela que pode ser aplicada num trabalho de pintura. Como por exemplo, nós temos aquarela que é de bisnaga, aquarela líquida e aquarela em pastilha. A aquarela em pastilha nós usamos normalmente para fazer ilustrações de livros, por ser um material menor e que não gaste muito a tinta. A aquarela de bisnaga e a aquarela líquida nós trabalhamos para as áreas maiores e nós podemos utilizar essas aquarelas tanto no papel como em tela, madeira. O papel aconselhável para se fazer uma aquarela é o papel com uma gramatura maior, como esse que nós temos uma gramatura de 360 e ela tem uma certa textura. Então, ao passar a tinta, vai mostrar essa textura da folha, criando um efeito especial na pintura. E temos um outro papel que nós chamamos de um papel escolar, que é um papel de gramatura bem menor, de 120, mas é uma folha lisa. Então, a aquarela ela vai dar um sério problema que pode enrugar a folha. Então, eu aconselho, quando for fazer esse tipo de pintura, usar uma fita crepe para poder fixar o papel num suporte, que seria uma madeira. Além desses materiais, nós temos os pincéis. De preferência, pincel com uma cerda macia. Por que a cerda macia? Como nós trabalhamos mais a água e o pigmento, a cerda macia deixa essa leveza da pintura na folha, não marcando a tinta. O pincel varia de um pincel mais fino até o pincel mais largo, sendo que o pincel mais largo eu uso para áreas maiores, como trabalhar uma paisagem, um céu, e trabalhar a aguada, então eu tenho um aproveitamento melhor da água no seu suporte. E os pincéis menores para trabalhar o detalhe na sua pintura, como por exemplo, trabalhar sombra, um certo reflexo numa natureza morta. Usamos também na nossa aquarela um suporte. O que seria o suporte? É onde nós estaremos criando novas cores da pintura, desse pigmento. De preferência, seria um suporte de porcelana. Esse material nós chamamos de godê. É um material de porcelana, onde nós aplicamos a tinta e você tem um aproveitamento melhor dessa tinta quando você for pintar. Também podemos usar outros tipos de materiais, como caixas de plástico ou isopor. Nunca podemos esquecer, durante a nossa pintura, utilizarmos um papel como apoio. Toda a pintura de aquarela, nós precisamos estar testando essa tinta numa folha suporte antes de aplicar na nossa pintura final, para não termos alguma surpresa e cores que nós não imaginávamos de criar. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma primeira pintura, que seria uma aguada na aquarela. Toda aguada nós precisamos ter um suporte, que seria a água, uma água limpa, e de preferência sempre trocar essa água. A água não pode estar suja, que vai alterar no pigmento da sua tinta. Primeira etapa, eu coloco água na folha, depois aplico água na tinta e dou uma primeira pincelada. Dando essa primeira pincelada, eu vou perceber que o pigmento da aquarela se mistura com a água, criando um degradê na minha pintura. Eu movimento esse papel, criando novos movimentos e deixando uma pintura mais uniforme. Toda pintura de aquarela, você precisa de uma certa paciência para fazer. Você ter esse controle da água durante o suporte. Quando você perceber que a água começa a criar uma nova forma no seu desenho, todo esse excesso de tinta eu tiro com um papel. Então eu pego um papel toalha e vou absorver todo esse excesso, deixando uma pintura mais uniforme. Como eu já falei a respeito do papel, eu vou mostrar para vocês agora um papel com uma gramatura menor. O que nós precisamos fazer? Eu pego a folha e com a fita crepe eu vou fixar essa fita no papel
para quando eu for trabalhar uma das técnicas, que é a técnica da aguada, esse papel não vai deformar. Então eu deixo o papel bem fixado na minha madeira, que é um suporte de uma madeira normal, e começo a trabalhar com a aguada. Essa técnica da aguada, eu uso um pincel com uma cerda bem macia e molho toda a folha com água. Ao molhar com água, eu escolho uma cor da aquarela e começo a trabalhar as pinceladas bem soltas nessa folha embebida de água. Depois que eu fiz essa pintura da aguada, eu começo a trabalhar com o suporte, movimentando todo esse pigmento junto com a água. Aí eu vou criar um novo desenho. Só depois que secar essa folha que eu vou ter o resultado final. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e não se esqueçam, toda semana eu darei mais algumas dicas sobre aquarela. Um abraço a todos e até breve.